Bem, estamos iniciando aí mais uma edição do nosso Wiki Paraísense. Dessa vez, uma edição especial. Estamos aqui hoje com o nosso deputado federal, pelo PSDB, Vicentinho Júnior, e pré-candidato também ao governo do estado do Tocantins. E aí nós temos para bater um papo aqui, falar um pouco sobre a caminhada e principalmente sobre as perspectivas aí que nós temos para esse ano de 2026. Primeiramente, muito obrigado pela presença, governador. Satisfação muito grande poder recebê-lo. Tiago, em primeiro lugar, bom dia. Obrigado pelo convite. Ontem terminamos o dia logo muito tarde, rodando desde a capital a nossa Oliveira de Fátima, que é Pugmil aqui do lado. Mas eu fiz questão de poder voltar ao seu programa para a gente falar um pouco sobre as pautas de Paraíso, do Vale do Araguaia, do Tocantins e do Brasil, sobre esse momento pré-eleitoral que nós estamos vivendo. Precisamos ainda precisamos respeitar a legislação eleitoral, o momento que vivemos é um período pré-eleitoral, mas falar sobre tudo um pouco, um plano de governo, as ações de um mandato, porque afinal de contas eu estou um pré-candidato ao governo do estado, mas também estou ainda um congressista a representar Paraíso e Vale do Araguaia. Então, obrigado e estou aqui à sua disposição. Vicentinho, recentemente eu usei uma expressão, até numa publicação, e eu gostaria um pouco até de comentar isso com você, até fiz uma analogia com o Frankenstein. O Frankenstein é aquele monstro, Victor Frankenstein, né, que criou várias partes ali. Né? E eu tenho percebido a política esse ano no Tocantins como um todo, meio dessa forma. Inclusive, o que me veio à mente foi a questão ali, você terminou 2025 como pré-candidato ao Senado. De repente, uma situação ali de não arranjo com outros grupos, criou-se uma situação de candidatura ao governo. E aí terminou que agregou, talvez até figuras ali improváveis naquele momento, né? Que foi o caso do presidente da Assembleia, né? Agora mais recentemente a ex-prefeita de Palmas, o deputado federal Alexandre Guimarães. Como é que foi essa transição? Como é que estava seu pensamento ali, seu clima numa pré-candidatura ao Senado que de repente se transformou numa candidatura ao governo? Tiagão, primeiro eu adoro os filmes de Frankenstein. Já saiu um até novo aí ano passado, eu assisti e adoro. Eu faço uma política um pouco cartesiana. Por mais que por vezes a gente tenta construir de uma maneira. E eu sou um cristão católico de uma fé muito inabalável, praticante dela. Se tem uma coisa que de muito cedo eu aprendo é que você, por vezes, desenha de um jeito e não vem com essa história de dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, não. Ele escreve certo em linhas retas. A gente que de vez em quando fica tentando entortar elas. É verdade. Mas quando eu fui observar um ambiente, eu descobri que tinha um projeto que as pessoas do Tocantins queriam ver de uma forma diferente. E quando eu analisei um pouco mais aprofundadamente, eu descobri que é o Brasil. Se você olhar estados ao nosso redor, por exemplo, se você for ao nosso Nordeste, se você for ao Sudeste do país, nomes novos, de uma maneira nova de pensar a política, estão se acendendo no Brasil inteiro. Não é uma novidade, é um novo. Por vezes a novidade é aquela coisa que você fecha o olho na indignação da política e não tira o direito. Sim. Mas por vezes você, mesmo indignado, se dando o direito, você fecha o olho e dá um tiro na novidade. É um tiro no escuro. Dessa vez não é mais novidade, é um novo. São mandatários e políticos com pouca idade, com pique da energia. Veja a comunicação que você vos faz. É um exemplo disso. A gente empresta a pouca idade que ainda temos para poder fazer de uma forma dinâmica, diferente, mais moderna. E o momento exige isso, somado a experiências, no meu caso, aos meus mandatos. E vi que havia, sim, uma possibilidade muito real. Porque quando eu acompanhava as pesquisas de outrora, eu via que outras candidaturas que estavam colocadas há muito mais tempo não estavam entrando no coração dos tocantinenses. Porque havia ali uma intenção de voto menor do que aqueles eleitores que ficam lá no final de um questionário, os tais indecisos ou os que não sabem, não querem se manifestar. Quando eu olhava aquela conta, e aquilo veio vindo ao longo do tempo, até que entrou uma outra pré-candidatura de momento lá atrás, dividiu-se os votos, mas os mesmos indecisos continuavam. Então, foi um sinal muito claro que os projetos que estavam colocados, nada contra cada candidatura, mas não estavam entrando no coração. E eu vou te ser sincero, eu faço de uma maneira muito apropriada uma política cartesiana, porque se você bem observar, passa-se os momentos, a gente vem dando alguns silêncios, algumas narrativas que são criadas a todo momento para construir algo que sirva aos tocantinenses.
E veja-se bem, 2026, o nosso palanque, 99,9% é composto por homens e mulheres que estiveram juntos em 2022. Você vai ver que outros palanques ajuntaram-se. Sim. Pegou o adversário de momento, somou com outro e foi vendo, perará, tá aí, uma coisa que por vezes não cria uma certa identidade. O nosso não. Eu caminho com meu parceiro e meu irmão Amélio Caires há mais de 40 anos, nossas casas se conhecem. É de saudoso Antônio do Bal, irmão dele, com meu querido pai, o Vicentinho Alves, prefeitos na primeira leva de prefeitos em 89 do estado de Tocantins, recém-criado. Eu estou há 12 anos como deputado federal, há 3 eleições, ali na região do Bico do Papagaio, eu sou o deputado federal da família Caires e dobro com a Amélio como deputado estadual em 3 eleições. Então veja bem que não é uma coisa que começou de ontem para cá, tem raízes aprofundadas. O Alexandre foi meu companheiro de chapa, eu pelo PP e ele pelo Republicanos, no projeto do Vanderlei Barbosa em 2022. Então, o nosso palanque, se você bem observar, talvez não, é um fato. É o palanque mais longevo nas amizades emprestadas ao exercício de mandatos e na discussão de projetos. Talvez seja por isso, inclusive, que somado a esse sentimento do novo, a uma coisa mais estável, mais palpável, é que nossa chapa está caminhando a passos largos, não está sobrando tempo para falar de adversário. Você pode buscar nas minhas redes sociais e na onde você puder, você não está vendo o Vicentinho Júnior xingar, chincalhar, chantagear, ameaçar, agredir ninguém. Eu volto hoje a Paraíso para querer me apresentar mais uma vez. Paraíso já conhece os nossos mandatos como deputado federal, é um fato. Sim. Se você for do esporte, você for à saúde, à infra, em todas as áreas e a todo santo momento, o paraísense sempre me encontrou aqui. Eu não venho a Paraíso em época de eleição. Aqui, como diz um amigo meu, bateu o pandeiro, eu encosto para perto. É com os meus mulateiros, com as minhas cavalgadas, com as minhas entregas, com os nossos lançamentos, para chorar a morte de amigos, para sorrir a festa de outros. Eu vivo Paraíso há muitos anos, Thiago. Então, eu fico muito feliz, porque Paraíso faz parte da minha história. E se você um dia me der a oportunidade de visitar a minha casa, prestei homenagem agora essa semana, no dia que Palmas fez aniversário, mas também foi o dia de nosso saudoso Moisés Nogueira Avelino fazer também. Se você for na minha casa, eu tenho lá 3 grandes referências, colocadas na minha parede de todos os meus lares. Meu querido pai, o ex-senador Vicentinho Alves, doutor Moisés Nogueira Avelino e José Wilson Siqueira Campos. São 3 homens que eu tenho como grande referência da boa política e 3 grandes amigos. Eu tive o privilégio em 2022, ainda em vida, de receber o voto de Siqueira Campos, de doutor Moisés, a condição de deputado federal, declaradamente. Então, para mim foi um privilégio. E eu sei o tanto que pesa sobre esses meus ombros a responsabilidade de representar essa história. Eu tenho tentado, falava ontem, ali em Oliveira de Fátima, fui num evento lá, você já fez uma conta de quanto foi entregue o último hospital regional no estado do Tocantins? Nem está na memória aqui. Há quase 2 décadas. Há quase 2 décadas o Tocantins cresce de forma exponencial. Sim. E quem está hoje discutindo a saúde do Tocantins só quer discutir no HGP, nos atuais regionais construídos de época, e na descentralização de orçamento aos municípios. O Estado cresceu, a demanda cresce junto, somada-se aos estados vizinhos, porque, graças a Deus, somos um estado central do país, mas com isso vem também uma certa sobrecarga de serviços públicos a serem ofertados aos tocantinenses e aos nossos visitantes, aos nossos vizinhos, que também tem que ser atendido em momento de necessidade. Só que se você não entender que, por vezes, o Hospital Regional de Paraíso já não suporta mais a demanda de Paraíso e do Vale do Araguaia, e não achar uma maneira de dar mais uma estruturada na regional do Vale, nunca vai ser superado o problema da saúde. Então, quando eu me recordo do doutor Moisés Avelino, naquela época, médico também, né? Sim. O cara tinha uma visão de mundo humanizada. Ele entendia que se não podia colocar naquele momento mais um hospital lá na frente, ele inventou umas RQEs, que é aquela requerimento de qualificação especial, que você pega um médico ou uma médica de um grande centro da capital e para ir lá no interior prestar um bom serviço, ele dá uma valorização maior no seu salário. E hoje ninguém faz mais isso, porque o que tem está pouco. É da época ainda do governador Carles, para ser sincero. Ninguém ampliou essas RQEs. Hoje um médico para ir para o interior, ou ele vai desmotivado, ou ele não vai.
e nenhum nem outro serve para a saúde do Estado no interior. Então, essas valorizações, essa visão de mundo, por muitas das vezes, eu me exemplifico, me espelho em homens como o doutor Moisés Avelino, que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, me permito aos paraísenses, a família Avelino, os filhos e a viúva, sempre que posso usar o nome dele, porque eu uso com muito saudosismo, com muito respeito. Ótimo, deputado. E quando você falou aí de paraíso, acho que também na verdade é um assunto muito pertinente aqui para a gente e é um interesse também. Paraíso, Caião percebeu, principalmente nesses últimos mandatos do governo estadual, não apenas pela questão da representatividade, que de certa forma o deputado Danilo Alencar entrou como suplente, pegou os 2 últimos anos ali dessa legislatura, mas Paraíso pela grandiosidade que tem, de ser a quinta cidade do estado, de certa forma vive meio que à margem do que nós vemos como governo estadual, né? Até não sei se por questões de eleições anteriores, né, tendo em vista que 22 o prefeito já reeleito, Celso Moraes, apoiou o Ronaldo Dimas. Então, não sei se houve algo que esgaçou essa relação, porque até agora mesmo, teoricamente juntos, Paraíso ainda fica muito tímido na participação do governo, na atenção, de certa forma, do governo estadual, e a gente sabe muito bem que se não fosse, às vezes até emendas, como muitas que você direcionou para cá, Paraíso estava trabalhando aí praticamente no FPM, essa coisa mais restrita, né? Vocês têm um gestor brilhante. Sim. Afinal de contas, eu não posso falar nada diferente disso, porque participei das últimas 3 eleições. Que o nosso prefeito Celcinho Moraes disputou de vice a prefeito e reeleito prefeito. Então, eu não vou voltar aqui para desrespeitar um paraísense, muito menos o prefeito da cidade, que eu acreditei desde sempre, um amigo de ordem pessoal. Entendo o momento eleitoral, eu acho que essa maturidade, por vezes essa palavra maturidade, é o que está faltando na política do estado de Tocantins. Concordo. Tem gente que acha assim, porque o Thiago não me apoiou, eu tenho que birrar com o Thiago. A geração nossa não tem tempo para birra e para zanga, Thiago. É isso que eles ainda não estão entendendo. Nós temos tanto tempo para investir em tanta coisa boa. Essa minha cabeça, eu tenho dormido tão pouco nessas minhas caminhadas, porque eu sou um homem inquieto. Eu sou um homem curioso. Eu fico curiando o que está dando certo no estado, fora do estado e fora do nosso país. E fico conversando com o pessoal que faz o plano de governo. Essa ideia dá certo em Tocantins. Nós temos que trazer isso. Esses dias eu via o prefeito de Guarulhos, jovem como a gente, implementando um programa que eu achei magnífico, porque ele enxergou os invisíveis de fato. Jovem que nem nós. A sensibilidade, por vezes, é um pouco mais aguçada. Ele criou a merenda no período de férias. Porque ele entendeu que lá a realidade não é diferente da realidade do estado de Tocantins. Tem crianças que saem de casa com dor de estômago. Vai para a escola para ter a primeira refeição numa escola pública, seja ela municipal ou estadual. Vai para estudar, para buscar o saber, mas vai para comer. Quando vem as férias, como é que faz? Bem pensado. Pois ele criou uma rotina de levar os alimentos à casa daqueles alunos. É um tipo de programa magnífico que dá certo no estado do Tocantins. Você dá ainda mais uma segurança alimentar para aqueles que de fato estão às margens da necessidade e da atenção de um estado. Tem tanta coisa boa. Eu não posso, eu fico vendo aqui um estudo nós estamos participando aqui hoje do seu podcast, eu gosto de ver os detalhes. Como é que eu vou tratar uma gestão pública hoje sem trazer um ambiente desburocratizado, virtualizado, modernizado? Quer acabar com a corrupção no estado do Tocantins, que infelizmente é uma maldição que frequenta os metros quadrados funcionais do Tocantins? Virtualiza. Coloca procedimentos em certas etapas, em certos serviços, que você tira aquele ambiente de um servidor, não vou dizer, de um mal intencionado, pronto, que às vezes quer vender dificuldade para te entregar facilidade, e aí começa a conversa. Virtualiza para ver o negócio. Bota etapas, até aqui tais documentos. Não chegou documental, para. Colocou, segue. Finalizou, entrega. Tchau. Agora eu tenho que ver alguém me falar que demora 2, 3, 4, 5, 8 anos, 10 anos para pegar um documento de licenciamento ambiental para botar um empreendimento no nosso estado, para gerar emprego e renda, para me tirar um pai de família da porta de um gabinete de um político e colocar dentro de um CNPJ de uma empresa. Produzindo. Felipe, quantas empresas não tem no Tocantins, cara, de jovens como nós,
que está gerando emprego e renda dentro da sua casa, comercializando produtos trazidos de outros países para vender aqui dentro, gerando renda. Eu fico vendo estados como São Paulo, Brasília, Goiás, fazer lá as suas campus pares. Pegar a juventude nossa, que por muitas vezes, se você for hoje numa repartição pública, os nossos geniais, os gênios nossos, aqueles nossos, os nerds que o povo fala, estão sempre no fundo da secretaria. Em um momento que o mundo discute a IA, que empresta essa tecnologia avançada para o serviço público. No mundo de hoje, não é no Brasil, no Tocantins, não. Essa turma tem que estar na frente. A chave foi mudada. Nós saímos do analógico para o digital e as pessoas não estão entendendo isso em repartições públicas. Então, ou você investe tempo para isso, ou você perde tempo para outras coisas. Aí vira as brigas, vira as birras, penaliza Paraíso, porque o prefeito Celso não apoiou o governador. Fica tantos anos de briga, começa agora a fazer fotos. Para dizer que sempre respeitou, que sempre trabalhou. Ora, eu sei o que a palavra sempre significa. Ela é uma palavra para se escrever pequena, mas para o significado do tamanho do mundo. Então, o paraisense vê isso tudo. A graça, o que me permite a confiança e a convicção que nós vamos chegar a um projeto exitoso é que hoje em dia as narrativas vão por terra, a todo momento se colocam verdades sobre ela. Não adianta vir agora nesses poucos meses de uma eleição dizer que fez se não tiver feito, que é amigo sem ter sido, que não penalizou Paraíso sem se ter penalizado. Nesse dia eu vi uma citação bacana do prefeito, meu amigo, viu? Essa semana eu coloquei lá quase 10 milhões de reais para a saúde de Araguaína. O Wagner, cara brilhante, para mim, um dos maiores gestores do estado do Tocantins. Se eu estando governador, convidarei para me ajudar. Se ele aceitar, o Tocantinense vai vir ao meu lado. Mas eu achei estranho a fala dele, ao lado da pré-candidata que ele apoia lá em Araguaína, ele dizendo que quer viver um momento novo de governos que não perseguem Araguaína e araguainense. Que ela tem que virar essa chave, essa tradição. E eu me perguntava, uai, o atual governador apoia a candidata dela. Como é isso? O que tem feito nesse momento? Pelo menos nesse momento curto de uma eleição. O que mudou assim, de rotina, a não ser as narrativas, né? Então, o paraisense me conhece. Desde quando busquei meu primeiro mandato, em 2014, comecei a exercer em 2015, em respeito aos líderes, mas, sobretudo, da população do nosso estado. Tiago, quando me sobra um momento de lazer, eu pego meu filho Samuel, venho fazer minhas cavalgadas aqui em Paraíso. Eu e ele, curtindo, brincando, é um momento de lazer que eu me dou direito. É isso. Então, o paraisense vê tudo isso e, repito, nós estamos com tanto tempo para investir em tanta coisa boa, não seremos aquele crítico contumaz em um processo eleitoral. Mas aquilo que está ruim tem que ser corrigido. E aquilo que está bom dá para ser melhorado. Então, vamos para frente, que não vai sobrar tempo para birra nem para zangue eleitoral ou política após o processo eleitoral. Minha próxima pergunta é exatamente isso, deputado, até para deixar isso mais claro, né, porque a sua visão a respeito da participação do Estado exatamente no setor produtivo. A questão da visão do Estado mais intervencionista ou aquele Estado que dá mais liberdade e celeridade e condições, porque a gente entende que, historicamente, a gente tem aquele grande Estado grande, né? A gente está vivendo um momento de entender esse Estado menor, essa coisa mais livre, para realmente quem produz. Né? Eu preciso explicar a minha visão de mundo. Sim. As pessoas custam a entender. Ele é de extremo direito, não é só de direita. Pronto. Extrema-direita vai Eu pejorativa. detesto os extremos. Os extremos não se falam, não dialogam, não reconhecem o mérito de um em detrimento do outro, o erro nosso em detrimento do outro. Eu acho que você, tendo visões claras, e as tenho, o Estado tem que caber no bolso do pagador de imposto. O Estado tem que ser pequeno. Sendo, ele tem que ser desburocratizado, ele tem que ser tecnológico, ele tem que ser virtualizado no dia de hoje. Acabamos de falar sobre isso aqui. Sim. O Estado foi criado para cuidar de serviços essenciais e não pode atrapalhar a vida do cidadão que o mantém. A segurança jurídica está aí colocada para você preservar o ambiente saudável do campo como da cidade. A mesma segurança que você, por vezes, tem numa invasão de terra, a mesminha que tem de uma área de empreendimento que, por vezes, falta essa certa segurança. Eu dizia esses dias, e as pessoas falavam, mas ele só sabe criticar. Não é isso, gente. É relatar fatos. Em 2019, o Congresso Nacional votou a lei da liberdade econômica, do governo Bolsonaro.
O governo pegou ideia de Paulo Guedes, errou em algumas coisas. Sim. Não só acertou também, não. Sancionada por Bolsonaro, em 2019. Quando esses dias eu fazia uma crítica nas minhas redes sociais, eu mostrava dados oficiais, não era da boca para fora. Nós somos o 27º estado na federação em pior ambiente para quem quer empreender no Brasil. Não é o deputado Vicentinho que vos fala hoje, pré-candidato ao governo do estado. São dados oficiais. Depois dessa crítica nossa feita agora no começo de fevereiro/março, aí que o governo do estado se atinou e foi atrás, porque a cada estado cabria as suas homologações da lei, para criar os mesmos ambientes saudáveis. Então, vou até aqui em Paraíso. Por sinal, coincidentemente, eu vim participar de um evento da CIP, junto com o doutor Danilo, nosso pré-candidato a deputado estadual, o pré-candidato a deputado Osíris Damaso, a deputado federal, estava o Amélio, estava o Alexandre. Você estava lá, inclusive, o Olinto Neto. O Alexandre chamou o Amélio Lasqueira de bebê, virou uma piada no ambiente, até brinquei, bebê. Somos amigos, mas que intimidade é essa que eu não entendi. Depois no carro foi uma brincadeira danada. Nosso ambiente está isso. Sim, sim. Nosso ambiente ele está leve. Mas na CIP, até o secretário atual quis fazer um discurso um pouco agressivo, direito dele, mas achei bom, os males o menor. Ouviu-nos e corrigiu. Ainda não mudou esse ambiente de empreendedorismo, mas eu parto do princípio, Thiago, que quanto mais emprego você fomentar na porta de um CNPJ, é menos um pai de família tendo que buscar essa oportunidade de um emprego na porta de um gabinete. Infelizmente, nós temos uma maldita tradição no Tocantins de que a geração dos novos tocantinenses que querem buscar o seu primeiro emprego, sair da casa do pai, construir a sua família, buscar a sua independência, ele está ficando no seu subconsciente que a única oportunidade que ele pode ter de buscar um primeiro emprego é na porta do gabinete de um político. É mandando um currículo lá para um vereador, para o prefeito, para um deputado, para o governo, para o secretário municipal, de estado. Não é por aí. Sorte a nossa que nós somos um estado jovem, sem tantos vícios colocados como de outros estados. Mas se nós não corrigirmos certas rotinas, Thiago, quando você piscar e olhar, vai dizer, poxa, não volta mais atrás, queimou-se pontes. Então, eu parto de um princípio que o empreendedorismo, somado à desburocratização, à modernização, eu sou um crítico, aí sim, se é quanto mais, mas sou crítico dessa história do governo do estado querer vender a nossa cota parte da Energisa do Tocantins. Ah, mas você não quer ver dinheiro entrando na conta dos municípios? Claro que eu quero, rapaz. Faz dever de casa, enxuga de um lado, bota de outro. Para com essa bobagem de querer usar a boa-fé de um gestor municipal para querer vender patrimônio nosso. Eu fazia essa reflexão esses dias lá na Farm Day em Gurupi, lá do empresário Volney. Não é apenas pegar um patrimônio de uma empresa que gera 70 milhões aproximadamente por mês e vender por 400, não é isso não. É você tirar da próxima geração de empreendedores, do Estado, a possibilidade de um Estado como o nosso, que é gerador de energia, transmissor de energia, para você colocar hoje um confinamento, colocar um silo, um empreendimento da mineração, qualquer empreendimento que necessite, um industrial, que necessite de uma carga maior, que tenha que ser puxada por uma rede trifaseada, o governo perde aquela cadeira de um Conselho Fiscal de Energisa e perde a condição de pedir. Empresa, na minha cota parte social, na minha cota parte do Estado, da livre iniciativa da Justiça Social, eu quero que você dê um incentivo para poder puxar uma rede trifásica para um empreendedor que vai gerar tantos empregos no meu estado de Tocantins. Se você lembrar, o ano passado, atrasado, do estado de São Paulo, não teve aquelas chuvas fortes, aqueles apagões de quase uma semana, 10, 15 dias, o governo Tarcísio ficava ligando para a Enel, arruma, poda as árvores, faz isso, faz aquilo, entrava aqui e saía aqui. Porque o governo, em algum momento, foi privatizado toda a sua distribuição de energia e perdeu a voz. Fica na mão da empresa que energia é um preceito basilar para você empreender e gerar no nosso estado. Então, tem certos debates que a gente tem que fazer, Thiago. Sim. Esses dias eu vi a nossa FAET fazendo um protocolo de intenção com uma pré-candidata apoiada pelo governo. Sim. É onde eu vejo alguns certos engodos.
que eleita sendo, eu vou fazer tal tema, tal tema. Eu fiquei me perguntando, mas você hoje é apoiado pelo atual governador. Por que vocês não fazem? Por que vocês não acabam com o FET? Vocês falam que são solidários ao agro tocantinense que vive de fato um dos piores momentos na inadimplência dos seus. E não é porque o povo nosso é mal pagador, não. Por muitas das vezes, quando se fez uma linha de crédito em um momento apropriado, uma commodity de uma soja, por exemplo, foi indexada em 220, R$225 a saca. Hoje está R$90. Fica algo impagável. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros da sua história no dia de hoje. O poder nosso de compra do povo brasileiro está ficando apequenado. Aí alguém fala que somos solidários a esse momento do agricultor tocantinense, mas não tira o FET. Somos favoráveis ao empreendedorismo no estado de Tocantins, mas quer meter um head mais em cima do agro tocantinense. O prejuízo não é hoje? É nada. Mas para as próximas gerações que querem fomentar o agro do Tocantins, padece. Somos a favor do empreendedorismo na cidade do Tocantins. Pronto. Vocês sequer homologaram a lei de liberdade econômica a tempo. Nós estamos em 2026, há 7 anos depois. Foi no governo Bolsonaro, no começo de governo. Quando você vai ver os dados oficiais, está aí. Não é o pré-candidato ao governo do estado, Vicentinho Júnior, que está dizendo isso, não. Repito, são dados oficiais. Então, essas coisas, esses enfrentamentos, esse debate, Agui, nós temos que fazê-lo com responsabilidade, com propriedade, com verdade. Talvez o que está faltando hoje em muitas pré-candidaturas aí é a verdade. Aí querem atacar a família da gente, querem reviver vídeos meus de 2016, como se a disputa eleitoral de hoje fosse com o Vicentinho de 2016. Ontem eu participava, antes de ontem, me desculpa, de um evento da DPE, Defensoria Pública do Estado do Tocantins, e participava um convidado especial, o jurista Dr. José Eduardo Cardoso. Eu aproveitei a presença dele, porque quando foi em 2016, no impeachment da Dilma, ele estava ministro. E eu fiz um debate saudável com ele. E eu rememorava esse momento eleitoral de agora. Tem quem fala, Vicentinho, não fala disso, mas eu quero falar. Os tocantinenses não tem que votar enganado. Sim. Eles têm que saber em quem está votando. Parece. Eu digo sempre, Thiago, que o fato de eu ser de direita não me dá o direito de ser injusto com quem é de esquerda. O fato de eu ser de direita não me impede de cuidar das nossas minorias. Se você for nas 8 etnias do estado do Tocantins, se você for nas nossas comunidades quilombolas, se você for nos nossos rincões, por muitas das vezes os invisíveis, você vai ver meu mandato lá presente. Na construção de uma escola, de uma creche, de um bloqueteamento, de uma casa da cultura, de veículos, de maquinário, de eletrificação rural, como fizemos lá na Calunga do Mimoso, no município de Arraia, nós puxamos 135 quilômetros de uma rede elétrica para ligar e tirar do isolamento quase 800 famílias que tem na Calunga do Mimoso. Então, assim, eu não me dou direito de ser justo com ninguém. Eu sou um homem do que mais que de posições claras, eu tenho visão de mundo claro. Qual é o mundo que cabe nos nossos bolsos? Eu não posso padecer quem segura o Estado. Eu não posso padecer quem gera renda e emprego no nosso Estado. E se o Estado não faz sua parte, como é que a coisa se prospera? Então, é dessa maneira que eu estou fazendo o meu debate, com responsabilidade, com altivez necessária. Esse dia um amigo me deu uma citação bacana. Vicentinho, Siqueira uma vez em sua campanha fez uma fala interessante. Sem medo e sem ódio. Toque a sua campanha assim. E eu, sem medo e sem ódio, estou tocando minha campanha. Não tenho ódio de nenhum adversário. Não os terei como inimigos. Mas também não tenho medo de fazer a eles os enfrentamentos necessários do uso da verdade. Então, Paraíso é uma cidade que já se firmou por tantas as vezes. Vocês daqui, dos seios de Paraíso, vocês trouxeram um governador do estado do Tocantins por nome de Dr. Moisés Nogueira Avelino. Dito isso, vocês sempre se levantaram. Então, quem tenta, ousa desrespeitar um paraísense, está perdendo é tempo. Isso eu posso registrar porque é um fato histórico. Deputado, para a gente encerrar aqui, o que o paraísense, né? O que o paraísense pode esperar? O paraísense já conhece o deputado Vicentinho Júnior. O que o paraísense pode esperar do governador Vicentinho Júnior, caso esteja sucesso aí nesse ano de 2026, para Paraíso, né? Essa semana eu comentava, Paraíso, para Tocantins, tem mais de 50 cargos de primeiro escalão, com um indicado de Paraíso. Claro que é um número muito inchado, mas numa proporcionalidade, a gente vê um pouco de, sendo a quinta cidade, um pouco de disparidade aí, desproporcionalidade na representação. O que você tem para o paraísense aí, uma mensagem, inclusive encerrando nesse momento essa conversa tão boa?
Por vezes, Tiaguinho, as mesmas rotinas de outrora. O respeito. A gente não pode ficar esquecendo o passado para querer desenhar um futuro, escrever um futuro. Eu sou um mandatário que eu respeito Paraíso e os seus desde o meu primeiro dia do meu primeiro mandato. E olha que já vão passando aí quase 12 anos de mandato, de história, a representar a nossa gente. Quando um paraisense que toca o seu dia a dia atrás do volante de um caminhão gaiola, esses 2 andares, que por muitas das vezes, tocando na sua rotina saudável, chegava na barreira policial, militar ou rodoviária federal, ele era apreendido pelo simples fato, por vezes, de a legislação de época só permitia ele ter uma altura de 4,40, necessitando de uma altura de 4,70, porque um caminhão baú já era 4,90. Quando eu fui entender isso, ouvindo um paraisense, um amigo, o Wilson Capanema, que tinha um empreendimento aqui no nosso município, ele disse: Vicentinho, não aumenta 1 quilo a mais na rodovia, você aumentar um pouco mais a altura. Você vai permitir bons tratos animais, porque você permite um boi e um cavalo que anda assim, usou até esse termo, fazer isso. Mas nós temos que ou desviar das barreiras ou parar e ser presos. Nossos caminhões, ter que descer os animais, cortar, como se nós fôssemos marginalizados a uma lei, que só bastava mudar uma rotina. Fomos no presidente Bolsonaro, fomos no ministro à época, Tarcísio de Freitas, e mudamos essa legislação no CONATRAN. Coisa simples. Sim. Quando o paraisense que tem nos seus lazeres de fim de semana da vaquejada, das corridas de tambor, da pega de boi, das cavalgadas, dos rodeios, viu em 2016 o Supremo Tribunal Federal querer colocar inconstitucional a cultura dos nossos. E falo nosso porque eu sou um apaixonado em esportes equestres. Quem foi propor uma PEC da vaquejada, levar quase 6 mil vaqueiros em Brasília, foi o deputado Vicentinho Júnior à época. E botando os 2 lados de um debate para dialogarem. A turma da causa animal e a turma da prática do esporte equestre. Com isso, no final, entregamos uma PEC que constitucionalizou e que modernizou as regras dessas mesmas práticas. E vivemos em harmonia. Dito isso, eu sou um construtor de harmonia. Eu sou um praticante do respeito. A partir daí, estando governador, a partir de 6 de janeiro de 2027, o paraisense sabe como é que eu trabalho, Tiago. Eu sou escravo das minhas entregas de resultado no exercício de mandato. Só que enquanto eu sou parlamentar, um congressista, não tenho a tal da caneta na mão. A hora que um paraisense, um tocantinense, colocar essa canetinha na mão do Vicentinho Júnior, dessa mão ela não sai mais. Enquanto tem outros projetos aí que por muitas das vezes se terceiriza, mesmo sem querer, porque é tanta foto, é tanta história que tem que ser pega emprestada para poder mostrar uma história aqui em Paraíso, por vez de quem não tem história com Paraíso, que as narrativas começam a se perder. Passa-se a perceber a ausência de autoridade sobre aquele projeto. Comigo, não. Caneta colocada na minha mão, da minha mão ela não sai para tomar todas as decisões necessárias, econômicas, políticas, administrativas, fazer os enfrentamentos, fazer as valorizações. Vocês têm filhos de Paraíso com potenciais tremendos. Na área econômica que tem paraisenses à altura, na infraestrutura não é diferente, no esporte. Paraíso se tornou a capital do esporte no estado do Tocantins. Sei disso porque tem um grande amigo aqui, pastor Osmarivan, inclusive estou com um ginásio aí, fruto de recursos nossos, me parece que já até finalizado, que não foi entregue ainda. Estou até achando estranho essa questão, porque eu queria que entregasse logo, se comigo presente ou não, entrega. Dê uso a um recurso público e está tudo certo. Não é por aí como diz o outro. Valorização e respeito fazem parte do meu mandato, Tiago. Não é quando eu virar governador que eu vou praticar disso em Paraíso. Sim. É estando como deputado federal há 3 mandatos que eu já o faço. Eu não trato pautas de meu mandato sem ouvir os paraisenses, sem ouvir líderes que aqui por aqui perpassam. Então, nós temos grandes líderes aqui hoje em vida. Eu não vou tratar uma saúde sem ouvir pelo menos as dicas. Eu gosto de ouvir o doutor Danilo, ele é um cara genial. Eu pego as pau de caju dele aqui, eu entro lá dentro, eu sou muito me agarrado aos detalhes, eu fico caçando sujeira nos cantinhos do hospital dele e não encontro. Você já foi lá? Já. É lindo. Muito bem estruturado. Por que eu tenho que aceitar que no hospital público estadual tem que ter cheiro de sangue? Tem que ter semanas intermináveis sem energia porque acabou uma peça. Estragou uma peça.
Eu tenho que normalizar um tocantinense ficar nos corredores do HGP, dos hospitais regionais, aos montes. Ambulância no Tocantins virou hospital tocantinense. Empurra para lá, joga para cá, leva para colar. Então, são quantas pessoas perderam suas vidas ou têm sofrido para poder buscar saúde? Quando eu falo sobre isso, eles querem dizer, ele não fez nada. Fiz. Como deputado federal, fiz sim. São mais de 60 milhões de reais colocados no HGP e nos regionais do Estado do Tocantins através dos meus recursos destinados como deputado federal. Fiz sim, porque se nós temos hoje um piso da enfermagem, eu votei ele. Se eu dei a segurança de valorizar os servidores da saúde, como parlamentar, eu vos fiz. Não fiz mais porque eu não sou executivo. Não fui. Posso ser, aí depende de você. Eu quero até pedir o seu apoio. O voto eu não posso por questão de pré-eleição, mas o apoio eu posso. E aos paraizenses, eu brincadeira à parte, eu encerro dizendo, fiscalizem-nos. Pesquisa. Olha o nosso passado. Olha votações, posições políticas, olha a forma que os nossos mandatos exercidos trataram paraizense e paraíso. O que você mudou na vida de um paraizense? Aqui eu tenho unidade básica de saúde feita, reformada e ampliada, campo de futebol, ginásio, asfalto. É tanto recurso colocado e não é dinheiro não, Tiago. É mudança de realidade. É você vir a Paraíso, ouvir as pessoas, seja lá na minha buchadinha do Marcão, nos meus passeios que vos faço, nas minhas cavalgadas, no meio do meu muladeiro, ouvindo. Você erra menos quando você escuta mais. E o mandatário que não entende que tem que sair, por muitas das vezes, do conforto de um gabinete para ir para o meio do povo nosso, escutar, se ele não praticar disso, ele não vai dar conta de errar menos. Eu posso, por vezes, não conseguir acertar mais, mas andando, errar menos é um fato. Então, eu tenho andado. Eu tenho emprestado minha pouca idade ainda, pouca. Sim. Esse dia foram me chamar de menino, que eu praticava de meninice. Achei aquilo bom, rapaz, porque eles tentaram me colocar uma questão pejorativa. Eu achei como um elogio, porque de fato eu sou um jovem que estou aprendendo todo santo dia. Foram querer dizer que a nossa pouca idade é motivo de você não ter experiência naquilo, se você se dedica a fazer tão bem feito. Eu respondi dizendo, amigos, eu não sou realmente um copo cheio. Não me dou essa vaidade de achar que ninguém pode me somar nada. Mas também não sou rasamente um copo vazio. Eu sou sempre na minha vida um copo pelo meio, sabendo o necessário e aberto a aprender aquilo que de fato se faz também por vezes preciso. Então, é dessa maneira que eu tenho caminhado o Estado do Tocantins e que com os nossos mandatos mudado muitas realidades. Dessa maneira, como congressista, fizemos. Hoje, me apresento como um pré-candidato ao governo do Estado do Tocantins para dizer que muita coisa boa tem que ser vivida no nosso Estado. Não nos acostumemos com essa coisa rasa, média. O meio é bom, mas tem coisas melhores. E o Estado nosso, para encerrar, ele foi criado para voar. Para voar alto, Tiago. Eu sou neto e filho de aviador. Me permita ver o nosso Estado virando referência no nosso país? Sim. Mas, acima de tudo, nos corações dos nossos tocantinenses. Nós temos que voltar a ter os serviços públicos, as obras públicas, referências no nosso país. Mas para quem paga o seu imposto dentro do nosso Tocantins. Então, essa é a nossa maior missão nessa caminhada eleitoral. Muito bom, deputado. Agradecer, né? E até aproveitar para falar, você falou em caneta aí, que essa caneta, se você pegar ela, que ela fique 4 anos na sua mão. Né? Que ela, 4? Pelo menos 4 anos. Não, que 4. Quieta com isso. Então a galera com pouco tempo perdendo essa caneta. Que loucura, cara, que loucura. As pessoas do Estado estão se acostumando, né, a não ver os mandatários terminarem os seus mandatos. E mais loucura ainda é os mandatários se acostumando agora a celebrar terminar mandato. Terminar mandato é obrigação. É complicado, né? Cumprir com as obrigações de um plano de governo apresentado em período eleitoral é dever. Eu não vou comemorar terminar mandato não, Tiago. Eu vou comemorar quando eu mudar a realidade da saúde no nosso Estado, da segurança pública, dos serviços públicos, de empreender, de gerar um ambiente saudável, de modernizar. Aí pequenas comemorações serão feitas. Comemorar, terminar mandato. Quando eu vi aquilo, eu falei, que loucura é essa e que tempo estamos? Dito isso,
Me empresta essa caneta. Só não dá do Thiago, não, porque ele deu um que tá quebrado aqui. Me dá um de fato. Tem a tinta e que segure pelo menos por 8 anos. Não sei como é que eu faço. Um abraço. Obrigadão. Até a próxima. Até breve. Valeu. Tchau, tchau.